milhares, milhares de rapazes. E como eu disse, eles mentiram para você. Disseram que são mulheres inocentes que precisam de ajuda. Nenhum deles são crianças famintas, empobrecidas. São homens prontos para vir, prontos para agir, prontos para dominar, prontos para tomar conta da Espanha. Você acha que isso pode ter sido organizado por alguma autoridade? Alguns dizem que fomos longe demais, que estamos indo contra a corrente. Mas eu gostaria de te perguntar, quando foi que reconhecer direitos se tornou algo radical? O que foi que acabamos de presenciar na Espanha? Eu te disse que era uma invasão e que não eram apenas migrantes. Mas as imagens que estão saindo da Espanha realmente me deixaram chocada e eu vou mostrar para você. Só para constar, esse vídeo já tem 17 milhões de views, certo? O que você está vendo aqui são milhares, milhares de homens marroquinos. Sério, isso me deixa mal. Milhares de homens marroquinos atravessando o mar para invadir e destruir as fronteiras da Espanha. E, gente, não é só isso. É uma loucura. Sério, você assiste a essas imagens e parece uma invasão de Game of Thrones. Como já dissemos há anos, eles mentem dizendo que são mulheres inocentes e crianças famintas que precisam imigrar. Não, 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 não. Isso é uma infiltração total, descarada, mas o mais louco disso tudo é que as pessoas têm perguntado: como isso aconteceu? Como chegamos a esse ponto? Como milhares de pessoas se coordenaram de repente? E não é a primeira vez, já é a segunda vez que milhares atravessam e invadem a fronteira. Como isso ocorreu? Bem, pode ser que o Marrocos esteja coordenando isso, mas a situação é ainda pior. Vamos mostrar imagens que sugerem o envolvimento do Marrocos. Convenientemente, no mesmo dia em que libertam milhares de prisioneiros por uma data comemorativa, também enviam vários deles para a Espanha. A liderança espanhola, o governo espanhol, simplesmente não está lidando com isso da forma que o povo está pedindo. Ao dizer que o povo está pedindo, refiro-me ao uso de arame farpado em casas para tentar impedir a entrada dessas pessoas. E um estado de emergência nacional agora foi realmente declarado. Vamos entrar em alguns detalhes do que está acontecendo, porque é realmente uma loucura total. Ok, então milhares de imigrantes marroquinos cruzaram a fronteira espanhola para o pequeno território de Ceuta na quinta-feira, sobrecarregando os líderes locais, que pediram à Espanha para declarar estado de emergência, enquanto vídeos da onda de imigrantes inundam as redes sociais, revoltando políticos e ativistas de direita. A grande pergunta na cabeça de todo mundo é: como isso aconteceu? Isso foi coordenado? O que está acontecendo? E, claro, outros países estão prestando atenção. A primeira-ministra Meloni afirmou que seu próximo governo está pronto para agir com medidas extraordinárias diante do aumento de imigrantes e avalia reforçar controle de fronteira para a Espanha. E a Itália não ficará de braços cruzados. Vídeos nas redes sociais e relatos locais mostram milhares de imigrantes chegando a Ceuta na quinta-feira, o que, segundo o chefe da Associação da Fronteira com a Polícia, gerou caos absoluto. Basta ver esses vídeos. Por que vocês acham que isso teria causado algum tipo de caos absoluto, gente? Sério, olha como isso é assustador. Parece mesmo uma cena ao vivo de Game of Thrones. São milhares e milhares de pessoas chegando. Não tem como parar isso. E mesmo que houvesse uma maneira de impedir, aparentemente o governo não acha que isso seja algo importante o suficiente para ser parado. Sério, é só olhar. Milhares de homens jovens. Como falei, mentiram para vocês. Disseram que são mulheres inocentes precisando de ajuda, mas não é assim que mulheres inocentes parecem. Sério, olhem só. Nenhum deles é uma criança faminta ou pobre. São homens prontos para vir, agir, dominar e tomar conta da Espanha. E, obviamente, isso é uma emergência nacional, não só internacional. É uma emergência nacional, mas também é internacional. Por quê? Porque isso agora cria um precedente. Se você quiser entrar, então basta reunir um grupo de muitas pessoas para invadir as fronteiras e nada realmente será feito. E por que nada será feito? Bem, porque aparentemente a liderança da Espanha é retardada. E eu não tenho uma maneira melhor de descrever isso. Porque ao invés de realmente tentar lidar com isso, quero dizer, olhe para isso, olhe para isso. Você consegue imaginar se você é alguém que mora aqui? Você é alguém que mora na Espanha, nessa vila linda à beira-mar, nessa cidade à beira-mar. E você acorda, olha pela janela e é isso que está acontecendo. Só pelo visual, essas pessoas parecem cidadãos que respeitam a lei ou que você gostaria que entrassem e tomassem conta da sua cidade?
A resposta é não. E se a resposta para isso for sim, então você é retardado. E eu peço desculpas sinceras pela minha linguagem, mas é verdade. Esse é o tipo de coisa que ninguém quer ver na sua cidade. Isso é apavorante, absolutamente apavorante. E olha, eles vieram sem nada. Eles não estão segurando nada e mesmo assim continuam entrando. E por que eles estão vindo sem nada? Porque eles sabem que podem chegar à Europa e serão recebidos de braços abertos. Quero dizer, olha só para isso. Enxames tomando conta do que deveria ser uma cidade linda, absolutamente apavorante. O enclave espanhol de Ceuta está sobrecarregado. Já são mais de 1.500 migrantes. Agora está parecendo muito, muito, muito maior. E Elon Musk, claro, está dizendo que isso é absolutamente uma invasão da Espanha. E ele está certo. Há a primeira-ministra italiana respondendo e agora pessoas no Reino Unido também se manifestando sobre isso. Hora de acordar, pessoal. Falo sério. Deem só uma olhada nessas cenas. Isso está acontecendo hoje em Ceuta, o enclave espanhol, no norte da África. Sim, é território espanhol. Dezenas de milhares, talvez mais, invadindo essa pequena parte da Espanha. As autoridades aparentemente impotentes para agir. E sim, claro. Não é só que eles estão impotentes para agir. Vamos ser muito, muito claras. Sanches, esse cara não está fazendo nada do que deveria para impedir isso. E se você perguntar para ele sobre isso, se você perguntar, você precisa ouvir a resposta dele. Quero dizer, é totalmente louco. Mas vamos voltar ao que estávamos lendo, certo? Segundo relatos, eles não sabem exatamente quantos migrantes cruzaram a fronteira, mas o número está na casa dos milhares e dizem que a fronteira está totalmente colapsada. A líder do governo regional de Ceuta exigiu que a Espanha declarasse estado de emergência nacional e aumentasse a presença policial e do exército na área, mas o Ministério do Interior da Espanha disse que não poderia declarar emergência nacional por preocupações relacionadas à migração. Eles não podem declarar porque isso não parece ser uma invasão nacional. Você consegue imaginar se fossem nazistas invadindo um país e o país dissesse: me desculpe. Desculpe, não podemos declarar isso como uma invasão ao país. Aliás, Ceuta faz parte da Espanha. Na verdade, não é exatamente parte da Espanha, por isso, eles têm seu próprio governo regional. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, afirmou no Digital que o governo está empenhado em responder rapidamente à situação em Ceuta, mobilizando todos os recursos necessários e trabalhando com autoridades marroquinas e internacionais. Exceto pelo fato de que vamos assistir a essas imagens das autoridades. Quero que vocês me digam por um instante o que acham. Quero que assistam a esse vídeo com atenção, porque eu acho que é um vídeo bastante significativo, certo? Então você tem um caminhão cheio de pessoas. Então isso é organizado, certo? E você está vendo esse homem aqui supervisionando isso? Para você, isso parece que foi organizado por algum órgão oficial? Porque quando eu olho para isso, quando eu olho para esse uniforme, vou silenciar aqui. O que eu vejo aqui é algo que tem a ver com o governo. Agora, talvez não. Talvez o Marrocos, por coincidência, tenha enviado milhares de pessoas no mesmo dia em que liberou milhares de presos para comemorar algo bobo. Mas quando você vê um vídeo de um caminhão cheio de pessoas sendo deixadas na fronteira e há uma supervisão ali, um homem coordenando o caminhão que claramente está usando algum tipo de uniforme, você tem que se perguntar: será que tudo isso é só um erro? É só uma coincidência? Essas milhares de pessoas descobriram tudo sozinhas. E quando Pedro Sánchez diz que está trabalhando com o Marrocos para resolver, será mesmo? Isso é realmente verdade? Porque de fora, todos nós estamos olhando para isso e pensando: que diabos está acontecendo? É isso que todo mundo está pensando. Todo mundo está olhando para isso e percebendo: meu Deus, isso realmente é uma invasão, exceto para alguns idiotas progressistas, como você vai ver neste vídeo. Sério, isso me deixa perplexa. Você tem essa cena. Milhares de rapazes correndo. E você tem essa mulher, uma espanhola, filmando e dizendo: sejam bem-vindos. Entrem, podem entrar. E como o Retard Finder escreve aqui, estou criando uma nova expressão: retardamento suicida, porque isso não é empatia, isso é estupidez. Estar aqui como mulher, não totalmente vestida, e comemorar todos esses jovens entrando para tomar conta e depois simplesmente se dispersar rapidamente é estupidez. É estúpido e é perigoso. Mas como eu disse para você, nem todo mundo na Espanha é estúpido e perigoso. O Partido Popular Europeu, só um segundo. As pessoas estão começando a colocar arame farpado em suas casas. E isso está acontecendo em Barcelona para proteger suas casas de invasores, tá?
o que é completamente insano. Você está vendo cenas de Coeta, onde os confrontos já começaram. Quero dizer, isso te surpreende? Um grupo de jovens homens irritados e agressivos está chegando, e as pessoas se movem agressivamente nas ruas. É realmente assustador. E agora, o que estamos vendo é que veículos militares espanhóis decidiram que é hora de avançar em direção à fronteira com o Marrocos. Agora, para quem não conhece muito sobre a geografia, Ceuta é uma pequena cidade espanhola localizada na costa do norte da África, fazendo fronteira tanto com o mar Mediterrâneo quanto com o Marrocos. Ceuta pertence à Espanha desde o século XVI e é um dos poucos territórios africanos que o país ainda possui, incluindo também Melilla, outra cidade costeira, que faz fronteira com o Marrocos. Ceuta e Melilla são destinos comuns para migrantes africanos que tentam entrar na Europa por essas cidades. Mas isso vem do governo de Ceuta. Ouçam. Vou ler o acordo adotado hoje pela Junta de Porta-Vozes, um acordo que foi aprovado por unanimidade de todos os porta-vozes. Diz o seguinte: assim, a Junta de Porta-Vozes, em reunião extraordinária e urgente realizada hoje, 30 de julho de 2026, levou em consideração o salto qualitativo que ocorreu na persistente entrada massiva de migrantes em nossa cidade. Agravou-se nas últimas horas com a entrada a pé, contornando o espigão do Tarajal, e de maneira igualmente massiva. Considera urgente e inadiável a adoção, por parte do Governo da Nação, das seguintes medidas. Ok, eles dizem que houve um grande influxo e que é um desastre, e todos concordamos. Mas olhem para as pessoas presentes. Nós temos perguntas, temos muitas perguntas. Só temos muitas perguntas porque parece que talvez algo esteja sendo coordenado internamente. Talvez não esteja. Neste momento, questionar o que acontece já não é teoria da conspiração, pois o que vemos é totalmente insano. Urgente. A inteligência espanhola acredita que a invasão de imigrantes marroquinos ao enclave espanhol de Ceuta é uma operação de falsa bandeira organizada pelo governo do Marrocos, a mando do rei Mohammed. Entre os 12 mil marroquinos recém-chegados ao enclave, há criminosos, prisioneiros indultados e relatos de soldados do exército marroquino levados à fronteira por caminhões e guiados pela polícia marroquina. Aqui, Elon Musk diz: a Europa se suicida porque quem pede asilo não pode ser deportado durante a análise. A Espanha não conseguirá expulsar esse homem. Ouça. A Espanha tem essa regra insana que criaram recentemente, em que, basicamente, se você entra ilegalmente, não pode ser deportado até que seu caso seja analisado. Eu não sei todos os detalhes do caso, mas é uma dessas coisas suicidas e insanas em que Pedro Sánchez acredita. Ouça. Alguns dizem que fomos longe demais, que estamos indo contra a corrente. Mas eu gostaria de perguntar a vocês: quando reconhecer direitos se tornou algo radical? Quando a empatia se tornou algo excepcional? A Espanha é, acima de tudo, um país acolhedor, e esse é o caminho que escolhemos. Dignidade, comunidade e justiça. Alguns acham que exageramos. Infiltração, estupidez e tomada de poder. Isso era o que esperavam e trouxeram ao país. A Espanha é acolhedora. Esse é o caminho que escolhemos. Você é uma tola. E você é uma idiota. Uma completa idiota por pensar que é isso que está acontecendo e que você deveria simplesmente aceitar, dizendo: está tudo bem, nós aceitamos essas pessoas. Quero dizer, você tem milhares dessas pessoas pulando de caminhões, com a polícia marroquina ajudando e garantindo que isso aconteça. O governo de Ceuta afirma: isso é uma verdadeira emergência. Pessoas na Espanha tentam proteger suas fronteiras com arame farpado. Foi necessário chamar ajuda militar real, pois trata-se de uma invasão literal. Há centenas de pessoas protestando na Espanha contra isso, porque, mais uma vez, uma coisa é pensar que isso é bonito e gentil. Deveríamos deixar entrar algumas pessoas. É outra coisa quando milhares deles literalmente invadem as fronteiras. E algumas das cenas mais insanas que acabamos de ver. Tipo, olha só para eles. Imigrantes entrando em Ceuta são mulheres e crianças, muitas desnutridas. Isso não é aparência de mulheres desnutridas, é mentira, mas muitos acreditaram. Isso vem do Elon Musk. A situação na Espanha parece insana, é claramente sátira, mas esse é o sentimento. Como milhares de pessoas simplesmente entrando, invadindo sem medo, sabendo que o governo espanhol vai simplesmente aceitar e não vai fazer nada a respeito. Essas pessoas já cometem crimes, roubam casas, iniciam discussões. E a liderança ainda diz: não, isso é ótimo.
Eles já concederam anistia em massa a centenas de milhares de imigrantes, o que atrai ainda mais bárbaros. Os centros de acolhimento estão sobrecarregados. Um caos total tomou conta de Ceuta. Quem imaginaria que afirmar "somos um país aberto, não somos radicais, amamos as pessoas", faria pessoas insanas decidirem se infiltrar e invadir suas fronteiras? Nunca imaginamos ver essa imagem extrema, mas chegou o dia. E se você ainda é uma idiota usando o termo migrante, isso serve como um lembrete de que isso é uma invasão. É assim que as invasões acontecem. É assim que uma infiltração acontece. Remova a linguagem de ser boazinha. São mulheres? Não, não, não. Estão vindo para dominar. E os espanhóis, assim como toda a Europa, precisam se organizar. Obrigada pela atenção.